Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos tentar gravar Apocalipse capítulo 7. Eu vou tomar bastante cuidado para gravar esse capítulo, porque esse capítulo é muito polêmico. Esse capítulo, inclusive, tem uma seita que fala sobre ele, fala sobre os 144 mil assinalados, mas fala de uma maneira diferente daquela que está escrito aqui. Então, eu vou procurar ser muito clara e vou me ater exatamente ao que está escrito nessa palavra e não ir além. Eu não vou conjecturar nada, eu vou repetir o que está escrito aqui para que você entenda. Eu só vou ler com bastante atenção, dando foco a cada palavrinha que o Senhor revelou neste capítulo. Você se lembra que nós paramos no capítulo anterior no 6º selo, e agora ele vai dar um hiato aqui para falar desses assinalados, desses marcados por Deus. A gente fala muito da marca da besta, dos assinalados do diabo, mas ninguém fala muito dos assinalados por Deus, né? E esse sinal de Deus nós vamos entender como que funciona, como que o Senhor mostrou para João esses assinalados, quem eles são, quanto eles são, da onde eles vieram, a que eles pertencem. E depois ele vai falar de uma multidão de salvos, aonde você se encaixa. E ele diz assim nessa palavra: e depois dessas coisas, que coisas? As coisas que ele falou no capítulo anterior, sobre a abertura daqueles 6 selos. Ele vai parar esse capítulo, ele não vai falar. No próximo, no 8, que ele começa o 7º selo. Mas antes ele vai dar uma pausa aqui para falar desses assinalados, dos 144 mil que são tão comentados por uma seita que diz que só 144 mil pessoas é que vão para o céu. E aí, quando eles começaram, eles foram assinalando lá, conforme o entendimento deles, e chegou uma hora que a igreja cresceu muito, e aí passou muito dos 144 mil, aí eles começaram a falar: ó, você já não vai mais para o céu porque a vaga lá já acabou, e os 144 mil já acabaram, então agora você vai ficar aqui na terra mesmo. E a coisa não é bem assim, né? Então nós vamos entender como fala realmente esse capítulo. E ele diz: eu vi 4 anjos que eles estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma da terra. E eu vi um outro anjo subir lá do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que nós hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu ouvi o número desses selados, e o número era 144 mil selados de todas as tribos de Israel. Então, o que nós podemos parar aqui? Nós vamos entender o seguinte, que ele está dizendo: 4 anjos estão retendo os ventos que vão destruir a terra. Se você acha que está ruim, a maldade ainda nem pôde entrar na terra, porque tem 4 anjos retendo os ventos que vão realmente causar mal e danificar a terra, o mar, as árvores e tudo. Esses 4 anjos estão lá, ó, segurando os 4 ventos no norte, no sul, no leste e no oeste, que podem danificar a terra. E esse outro anjo dá uma ordem para eles: ó, vocês vão ficar aí, vocês vão ficar retendo esses 4 ventos, até que nós assinalemos os escolhidos. Quem são esses escolhidos separados para pregar o evangelho nos últimos tempos? 144 mil da tribo de Israel. E se você for lá no capítulo 14 de Apocalipse, ele vai explicar que esses 144 mil são homens que não se contaminaram com mulheres, então são separados mesmo, eles nunca tiveram contato, eles são castos, eles são puros, eles nunca tiveram contato nenhum com mulher. Isso vai falar no capítulo 14, e eles são da tribo de Israel. Então, se você não é da tribo de Israel, nem da tribo de Levi, de Sacar, de nenhuma delas, você não está entre esses 144 mil. E perceba uma coisa: ele está dizendo
que eles foram assinalados por esse anjo. Quem que disse? Nós vamos assinalar na testa deles. Então você verá? Certamente que não. Você sabe que você já foi selado? Que você já foi marcado? Ezequiel teve essa visão também de pessoas marcadas, de pessoas seladas lá em Jerusalém. E ele disse lá em Ezequiel 9:4, e o Senhor ordenou a quem? Ele estava falando lá no capítulo 9 de um homem vestido de linho, que estava fazendo esse trabalho, o trabalho de selar aqueles que o Senhor havia separado em Jerusalém. Então alguém viu esse sinal? Não, ninguém verá, porque o homem de linho, você sabe quem é? É o Senhor Jesus, e é ele que estava fazendo esse trabalho de assinalar alguns israelitas que iriam ser separados para os tempos finais. Ezequiel diz assim: o Senhor ordenou-lhe, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa das pessoas que se aborrecem e não compactuam de todas as abominações que se cometem no meio do povo. Então, esse anjo já havia marcado, ele já havia visto a marcação feita por esse anjo que está vestido de linho, portanto, você sabe quem é. Então, não é uma marca igual a marca da besta, que todo mundo vai ter que ter para comprar, para vender. A marca da besta nós vamos falar mais para frente. Essa sim feita por homens. Agora essa aqui, ele não diz que é feita por homens, não. É feita pelo próprio Deus. Então você verá? Certamente que não. E você já foi marcado por Deus. Se você ver lá em 2 Coríntios 1:22, diz assim: ele nos selou. Quem que é ele? O Senhor. Ele nos selou como sua propriedade e colocou o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então você já foi selado também? Você já foi selado com o selo do Espírito Santo. Mas as pessoas é que vêm? Não. Os demônios vêm. Eles passam por você e eles sabem que você é propriedade do Senhor, porque você retém o Espírito Santo no seu coração e eles não podem te tocar. Eles não podem te enganar, como eles podem fazer com o resto do mundo. Eles não podem, porque você tem o selo, você tem a marca. Então, esses 144 mil, que são os últimos separados lá da tribo de Israel, para poder pregar o evangelho para o mundo, quando eles entenderem que o Senhor Jesus é verdadeiramente o Messias. Eles vão passar a pregar o evangelho para o resto do mundo. São 144 mil que estão separadinhos para o evangelho, aleluia. Então ele vai continuar, ele vai explicar para você. Da tribo de Judá havia 12 mil. Por que ele começa pela tribo de Judá? Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá não é o primeiro das 12 tribos, mas ele fala que os 12 mil primeiros que serão selados são da tribo de Judá, são da tribo de Jesus, porque Jesus é o que vai começar e vai terminar essa obra. Então ele começa selando aqueles que são da tribo de Judá, que na sequência não é a primeira tribo, mas aqui é o primeiro que vai ser marcado. E depois ele vai falar da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil selados, depois da tribo de Asser, são 12 mil selados, da tribo de Naphtali, são 12 mil selados, e ele vai prosseguir, todas as tribos, da tribo de Manassés, 12 mil, também selados, da tribo de Simeão, 12 mil selados, e vai explicar certinho, da tribo de Levi, 12 mil selados, da tribo de Issacar, 12 mil que são selados, da tribo de Zebulon, 12 mil que são selados, da tribo de José, 12 mil que são selados, da tribo de Benjamim, o menorzinho, 12 mil selados. E depois dessas coisas, depois que ele terminou de selar os 144 mil judeus das tribos de Israel, ele vai ver uma outra coisa. Eu olhei e vi aqui uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E eles clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao
Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, eles prostravam-se diante do trono sobre seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Veja bem, esses anjos, eles se prostram na presença de Deus. E você está entre essa multidão incontável de pessoas que servem ao Senhor e que servem ao Cordeiro, que se prostram diante do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, a palavra viva, o verbo que se fez carne, o Todo-Poderoso. Amém? E aí ele continua. E um dos anciãos aí me falou para João, né? Esses que estão de vestidos aí, de vestes brancas, você sabe quem eles são e de onde eles vieram? E o João, que não é bobo, né, e disse assim, e eu disse, Senhor, tu sabes? Ele falou, eu não vou nem me arriscar a dizer quem eles são, porque eu posso falar uma bobagem, eu posso me enganar, eu não sei. Então ele disse, Senhor, tu o sabes. Pergunta sábia, resposta mais sábia ainda, né? João nem se arriscou. Eu sei sim, pode deixar que eu sei. Tem muita gente que sabe tudo, né? Eu sei, eu já ouvi falar, eu conheço o Senhor, eu já ouvi falar de tudo. Você não sabe nada. Se o Senhor não te revelar, você não sabe nada. Você tem que ficar quietinho, vai se atendo nessa palavra, vai lendo ela com muito zelo, com muito cuidado, com muita atenção, porque as pessoas vão tentar te enganar. O diabo vai tentar te enganar usando, sabe o quê? Essa palavra. Você não pensa que ele vai tentar te enganar usando artifícios sobrenaturais e extraterrestres. Não, ele vai te enganar com essa palavra. Ele vai tentar, né? Ele não vai conseguir. E então o João, né, disse, Senhor, tu sabes. Daí ele disse para o João, estes são os que vieram de uma grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam, sabe aonde? No sangue do Cordeiro. Você já teve suas vestes lavadas e você já foi branqueado nessas vestes, porque só o Senhor pode dar você vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Se você não tiver essas vestes brancas para se apresentar na presença do Senhor, vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, você não vai estar no meio dessa multidão que estará no final com palmas nas mãos, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o poder, tudo que lhe é devido. Aleluia! Por isso eles estão diante do trono de Deus. Por isso, porque eles branquearam, porque eles não se corromperam com o mundo, porque eles deram ouvidos a essa palavra, porque eles se converteram, porque eles se batizaram, porque eles tiveram as suas roupas branqueadas no sangue do Cordeiro. E eles o servem, sabe quando? De dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono vai cobri-los com sua sombra. Eles nunca mais terão fome, eles nunca mais terão sede, nem o sol nem o calor algum cairá sobre eles. Por quê? Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aleluia! Você não vai mais ter dor, você não vai mais ter fome, você não vai mais ser queimado pelo sol, você não vai sofrer o dano da tristeza, da ansiedade, da dor, da depressão, nada, porque o Senhor vai limpar, você vai ter uma natureza divina como é a do Senhor, você vai ser semelhante a Ele, você vai receber um corpo diferente desse que você tem e você vai estar diante dele, diante do trono, e o Senhor vai ser o seu pastor e você vai poder ser apacentado por ele, devidamente apacentado por ele, como prega essa palavra. Então, não se iluda, não fica dando ouvidos a pessoas que dizem, não, esses 144 mil são lá dos que nós marcamos, que a gente determinou que vai... Nada disso. Nada disso, o céu está com as portas abertas. Você lembra no capítulo anterior que nós falamos, no capítulo 2, que a porta está aberta, a porta da salvação está aberta a quem quiser entrar. E são povos, tribos, línguas, nações incontáveis
são o número de salvos que estarão na presença do Senhor. Que você deseje hoje, muito do fundo do seu coração, estar na presença do Senhor, estar entre aqueles que branquearam as suas vestes, entre aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, foram remidos e que de dia e de noite dão honra e dão glória àquele que vive para todo sempre, à palavra da vida, ao Verbo que se fez carne, ao Messias esperado das nações, ao Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Que o Senhor te dê mais entendimento, meu irmão, sobre essa palavra, minha irmã. E complete isso que eu estou falando, que eu me emocionei um pouco, me exaltei, mas eu procurei não passar daquilo que está escrito. É aquilo que está escrito que interessa, não é o que você ouviu, não é o que você sabe, não é o que te contaram. Na dúvida, venha para essa palavra. E aí, se você tiver alguma contradição, se você tiver alguma coisa que você não entende, você procura. Primeiro busca o Espírito Santo, que pode te esclarecer. Depois busca uma pessoa que já estudou, que conhece lá a história, desde Gênesis até aqui, e pergunte para ela. Mas não se deixe enganar por conversa mole. Não se deixe enganar pelas astutas ciladas do diabo, que dia após dia vai tentar te enganar, para que você não faça parte desse povo de vestes brancas, remidos na presença do Senhor, o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe nesse dia e que você tenha um dia abençoado. Amanhã nós vamos para a 7ª trombeta, no capítulo 8 de Apocalipse. Apocalipse é bonito. O pessoal diz que é difícil de entender. Não é difícil de entender, gente. É só ler e não procurar ir além daquilo que está escrito. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Não esquece de deixar seu like, pedir no começo, vou pedir agora de novo, não esquece. Um abraço.